A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aqui é o irmão Tony Bahia, no programa Discípulos de Jesus. Hoje é sábado, dia 17 de abril de 2021. Passando por aqui para deixar algo da parte de Deus que se encontra em 2 Crônicas. Vamos falar um pouco do capítulo 32 e 33. Vou falar sobre o reinado de Manassés, mas antes vou falar sobre a morte de Ezequias, o seu pai. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 32 e 33. A morte de Ezequias. Quando ao mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e os seus sepultaram na subida para o sepulcro dos filhos de Davi e de todo Judá e os habitantes de Jerusalém. Lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Portanto, meu irmão, Ezequias morreu para depois Manassés, que é seu filho, reinar. Vamos falar no capítulo 33, os versículos 1, 2 e 3. O reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante ao Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos. A graça de Deus é maior que o pecado. Normalmente achamos que há pecadores que estão fora do alcance da graça. A história de Manassés nos mostra que não há poço tão fundo que a graça de Deus não possa ser mais profunda. A graça é maior do que o pecado. Manassés cresceu num lar onde Deus era amado. Seu pai promoveu uma grande reforma espiritual em Judá e limpou a casa de Deus. Ele, no entanto, seguiu outro rumo, mesmo tendo sido advertido por Deus. Ele liderou o povo a pecar contra ele. Profanou o templo, tornou-se um feiticeiro e derramou muito sangue inocente, chegando a matar os próprios filhos. O juízo finalmente veio sobre o rei ímpio. Ele foi preso e humilhado. O pecado não compensa. Quem não escuta a voz, escuta a vara. Quando lemos essa história, temos a vontade de dizer: bem feito. Mas ele clamou a Deus e o Senhor o salvou. Deus é rico em perdoar, tem prazer na misericórdia. Não há causa perdida para ele. Deus mandou Manassés para a prisão para não mandar para o inferno. É um acidente
uma doença, uma tragédia, familiar. Deus move o céu e a terra para que você não pereça. A conversão começa com o arrependimento, com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante ao Senhor. Manassés humilhou-se perante a Deus, caiu em si e reconheceu o erro. Ele não se justificou nem endureceu o coração. Arrependeu-se. Manassés viverá invocando os mortos, adorando os ídolos, levantando altares aos deuses pagãos. Mas agora, na hora do aperto, ele ora a Deus do céu, e este atende o seu clamor. Clame por Deus, grite por socorro, levante a sua voz, ainda há esperança para a sua alma. Deus voltou-se para Manassés quando ele voltou-se para Deus. Ele restaurou a vida, o reino e a alma. A graça de Deus o alcançou. Não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça e do perdão de Deus. Não espere uma tragédia em sua vida para você voltar-se para Deus. Hoje é o dia de voltar-se para Deus de todo o coração. Se você se voltar para Ele agora mesmo, Ele ouvirá seu clamor e restaurar a sua alma, dando-lhe a salvação.